tarde. Conforme nós combinamos, esse vídeo ele está voltado para a resolução de questões referentes ao capítulo 7, ligações químicas. Essas questões vocês encontram lá na página 150 e 152, na seção Aplique seus conhecimentos. A primeira questão, ela traz o seguinte enunciado. Indique as afirmativas verdadeiras. A. O átomo de cloro com 7 elétrons na última camada é um átomo estável. A gente viu que para que o átomo adquira estabilidade, ele precisa adquirir a condição de um gás nobre. E para isso ele deve conter 8 elétrons na sua última camada ou camada de valência. Então essa questão ela é falsa, certo? Alternativa B. A existência de uma imensa variedade de substâncias naturais deve-se à capacidade de os átomos combinarem-se entre si. Sim, nós vimos que os átomos, eles, através das ligações químicas, eles têm a capacidade de juntar-se a outros átomos, originando diferentes substâncias, tá? Então, as ligações químicas, elas possibilitam a existência das diversas substâncias que existem atualmente. Então, essa questão é verdadeira. C. A água é uma substância simples. Gente, a água, a fórmula química da água é H2O. A água ela é composta por átomos de hidrogênio e oxigênio. E nós vimos que substâncias simples são aquelas substâncias formadas por um único tipo de elemento químico. Tá? Então, a água ela não é uma substância, ela não se classifica como uma substância simples. Ela é uma substância composta, pois ela é formada por 2 elementos químicos diferentes, hidrogênio e oxigênio. Então, essa questão ela é falsa. D. Nas ligações químicas, os átomos tendem a adquirir uma configuração eletrônica semelhante à dos gases nobres. Nós vimos que, para que um átomo seja considerado estável, ele deve assemelhar-se, a sua configuração eletrônica deve assemelhar-se à de um gás nobre, ou seja, ele deve possuir 8 elétrons na última camada, tá? Então, essa questão ela é verdadeira também. O gás hidrogênio é uma substância composta. Gente, a fórmula química do gás hidrogênio é H2, tá? Nós vimos que substâncias simples e compostas diferenciam-se pelo fato de que, nas substâncias simples, todos os elementos que dão origem àquela substância são elementos idênticos, elementos iguais. O que ocorre nas substâncias compostas é o oposto. Nas substâncias compostas, os elementos químicos constituídos daquelas substâncias são elementos químicos diferentes. No caso do gás hidrogênio, nós temos 2 elementos químicos iguais, tá? Que é o hidrogênio. Então, o gás hidrogênio ele é considerado uma substância simples e não composta. Essa alternativa aqui é falsa. F. Metais têm tendência a formar cátions ao combinarem-se com não metais. Nós vimos o quê? Que nas ligações químicas iônicas, ela vai ocorrer entre metais e não metais, tá? E aí um átomo vai ceder e o outro vai ganhar. Quando isso ocorre, serão formados cátions, que serão os elementos que cederam elétrons, e ânions, que serão os elementos que receberam elétrons. Então, essa afirmativa ela é verdadeira. G. Não metais têm tendência a formar ânions ao se combinarem com metais. Essa alternativa aqui é basicamente a mesma da F, eles só inverteram as posições, tá? Então, ela também é considerada verdadeira, tá? Nas ligações iônicas, em que ânions e cátions são formados, elas ocorrem entre metais e não metais, tá? Então, por isso que essa alternativa aqui ela é verdadeira. H. Em um balão com gás hélio, há moléculas de hélio.
Gente, essa afirmativa aqui, ela é falsa, tá? Você não vai, em um balão com gás hélio, você não vai possuir moléculas de hélio. Você vai possuir moléculas de gás hélio. O hélio, por si só, ele é um elemento químico neutro, tá? Então, quando você tem um composto, quando você tem o hélio formando um gás, então você vai ter moléculas de gás hélio e não moléculas de hélio. Quando você fala hélio, você está dizendo que você tem um elemento químico hélio. Quando você fala gás hélio, aí você está afirmando que existem moléculas, existem átomos de hélio unidos, formando uma molécula de gás hélio. Então, por isso que essa alternativa aqui é falsa. E um átomo com um único elétron na última camada tem tendência a receber elétrons de outros átomos. A gente viu que os elementos que possuem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, ele vai ter a tendência de ceder esses elétrons, tá? Formando-se cátions. Já quando os átomos possuem 5, 6 ou 7 elétrons na última camada, eles têm a tendência de receber mais elétrons, completarem os 8 elétrons na camada de valência, adquirindo assim a estabilidade química de um gás neutro. Então, essa questão também é falsa. 2. Por que o íon cloreto é mais estável que o átomo de cloro? No íon de cloro, você tem 8 elétrons na última camada. E aí você tem uma estrutura mais estável que a do átomo de cloro, que possui apenas 7 elétrons na última camada. Tá? Então, quando você tem o elemento cloro, um átomo neutro, quando você realiza a distribuição eletrônica do cloro, do elemento químico cloro, você vai ter apenas 7 elétrons na última camada. Tá? Então, esse átomo ele não vai ser considerado estável, de acordo com a regra do octeto, que a gente viu lá no conteúdo de ligações químicas. A regra do octeto ela diz o quê? Para que um elemento se estabilize, ele precisa adquirir 8 elétrons na camada de valência. Já quando você tem o íon cloreto, que é um ânion, tá? Você tem aí o Cl-, o menos está indicando que ele ganhou um elétron. Então, isso significa que ele tinha 7 elétrons na camada de valência, ou na última camada, recebeu mais um, completou os 8 elétrons, adquirindo a estabilidade química. Então, isso explica porque que o íon cloreto é mais estável que o átomo de cloro neutro. 3. Ao contrário do hidrogênio, o gás hélio usado em balões meteorológicos não pega fogo. Explica essa propriedade do hélio em termos químicos. Então, ao contrário do hidrogênio, o hélio é estável quimicamente e não reage com o gás oxigênio presente no ar atmosférico. Então, o hélio, ele faz parte lá, quando vocês verificam lá na tabela periódica, o hélio ele faz parte do grupo, da família dos gases nobres, tá? Então, ele possui apenas 2 elétrons na última camada, é a única exceção, tá, de elemento estável entre os gases nobres. Todos os demais gases nobres possuem 8 elétrons na última camada, o hélio possui 2 e é considerado estável, então ele foge, ele é uma exceção, tá? Então, por isso explica a estabilidade, a maior estabilidade do hélio com relação ao gás hidrogênio, que possui um elétron na última camada. Questão simples também. 4. Um elemento químico de número atômico igual a 17 e outro de número atômico igual a 11 combinam-se. Faça a distribuição de elétrons desses átomos e responda a: qual é o elemento que cede elétrons? Qual o que recebe? Quantos elétrons são cedidos e recebidos por átomo? E B, que ligação é formada entre esses elementos? Então, você tem o átomo que contém 17, de número atômico 17, e outro de número atômico 11. Então, você tem aí o cloro e o sódio.
tá? Então, fazendo aí a distribuição eletrônica, você tem a camada K com 2 elétrons, o primeiro elemento químico, camada L com 8, a camada M com 7. O segundo elemento com 11 elétrons, você tem a camada K com 2, a camada L com 8, a camada M com 1. A questão A, ela pede o seguinte: qual é o elemento que cede, qual que recebe e quantos elétrons são cedidos e recebidos em cada um. Então, gente, só pela distribuição eletrônica aí, a gente dá para perceber que esse primeiro elemento químico, que possui 17 elétrons, ele possui 7 elétrons na sua última camada, tá? Camada M com 7 elétrons. Então, isso indica que ele precisa apenas receber mais um elétron para adquirir a estabilidade química, que está usando 8. Já esse outro elemento químico com 11 elétrons, ele possui um elétron na última camada, tá? Indicando que ele deve doar esse elétron para adquirir também a estabilidade, tá? Ao doar esse último elétron, esse elétron aí da sua última camada, da camada M, esse elemento químico vai passar a possuir 8 elétrons na última camada, que vai passar a ser a camada L, adquirindo a estabilidade, tá? Então, a questão A, ela pede quantos átomos são doados e quantos são cedidos, quem cede e quem recebe, tá? Então, o elemento com 17 elétrons, ele fica com 7 elétrons na última camada e o elemento com 11 elétrons fica com 1. O último, tá? O elemento com 11 elétrons, que é o sódio, ele vai ceder esse seu 1 elétron para o outro átomo, que adquirirá a estabilidade química. A questão B, ela pergunta que ligação é formada entre esses elementos. A gente viu que nas ligações químicas em que ocorre em que um elemento químico cede e o outro recebe elétrons, elas configuram uma ligação iônica, tá? Na qual íons, cátions e ânions são formados. Questão 5. Explique o que acontece com os elétrons dos átomos que estão em uma ligação covalente. Nós vemos que na ligação iônica, o que acontece é que um elétron ele vai ceder um dos seus elétrons e o outro vai receber. Então, um cede, o outro recebe. Na ligação covalente, a gente viu que o que acontece é o quê? Um compartilhamento entre os elétrons da última camada dos átomos envolvidos na ligação. Tá? Então, é só isso que a questão está pedindo. Para que esse tipo de ligação ocorra entre dois átomos, é preciso que eles compartilhem elétrons, adquirindo a estabilidade. O compartilhamento de elétrons é feito sempre em pares, tá? Sendo um elétron de cada átomo. Então, na ligação covalente, ela sempre será realizada através de pares. Um elétron de cada átomo vão se ligar, estabelecendo a ligação química, tá? Com o compartilhamento, cada par pertence simultaneamente aos átomos envolvidos. Questão 6. A amônia é uma substância molecular formada por átomos de hidrogênio de número atômico 1, unidos a um átomo de nitrogênio, número atômico 7. Com essa informação, responda: qual é a fórmula molecular da amônia e quantas ligações covalentes existem na molécula de amônia? Então, gente, a questão, ela basicamente já está dando a fórmula molecular, né? Ela está dizendo que essa substância é formada por átomos de hidrogênio de número atômico 1, ela só não informa uma quantidade de hidrogênios que unem-se a um átomo de nitrogênio de número atômico 7. Então, aí, para que vocês consigam definir a quantidade de cada elemento químico envolvido aí, né, nessa ligação, nessa substância, vocês primeiro devem realizar a ligação, tá? Estabelecer o tipo de ligação, tá? Para saber quantos átomos de cada elemento químico são necessários. Feito isso, vocês vão conseguir identificar quantas ligações covalentes existem nessa molécula, tá? Na molécula de amônia. E aí, realizando as ligações, vocês chegam à conclusão que
são realizadas 3 ligações covalentes, tá? Então, você tem o átomo de nitrogênio, que vai se ligar a 3 átomos de hidrogênio, tá? Então, você tem um átomo de nitrogênio, que vai se ligar a 3 átomos de hidrogênio, e aí você vai obter a fórmula molecular da amônia, NH3. Um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Questão simples também. 7. Quantos elétrons um átomo de número atômico 16 deve receber para adquirir a estrutura estável de um gás nobre? Então, nesse tipo de questão, quando ela pede para você estabelecer a quantidade de elétrons que serão doados ou recebidos, então a primeira coisa que você tem que fazer para conseguir chegar à resposta é realizar a distribuição eletrônica, tá? Então, fez a distribuição eletrônica aí desse elemento, você chega à resposta, tá? Então, aqui a gente tem a distribuição eletrônica, que vai possuir 3 camadas, camada K com 2 elétrons, camada L com 8 e camada M com 6. Tá? Então, a gente viu aí que na última camada, esse elemento ele possui apenas 6 elétrons, tá? Ele é um elemento estável? Não, né? A gente viu que para o elemento ser considerado estável, ele deve possuir 8 elétrons. Então, para que esse elemento consiga adquirir a estrutura de um gás nobre, que possui 8 elétrons, ele vai ter que o quê? Receber 2 elétrons na sua última camada, totalizando 8. Questão bem simples também. 8. Entre as fórmulas H2, H2O, CO2, O2, CaCl2, NH3 e NaCl, quais indicam? A. Uma substância simples. A gente viu que as substâncias simples, elas são aquelas formadas por um único tipo de elemento químico, tá? Então, observando aqui, a gente vê que as únicas substâncias que são formadas por um único tipo de elemento é o H2, né, e o O2, que é o hidrogênio e o oxigênio, formados unicamente por átomos de hidrogênio e de oxigênio, tá? B. Quais são as substâncias compostas? A gente viu que as substâncias compostas são aquelas formadas por mais de um tipo de elemento químico, tá? Então, observando aí, a gente vai ter como substância composta o H2O, formado por hidrogênio e oxigênio, CO2, formado por carbono e oxigênio, CaCl2, que é o cloreto de cálcio, formado por cálcio e cloro, a amônia, formada por átomos de nitrogênio e hidrogênio, e o NaCl, que é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, formado por cloro e sódio. Tá? Questão bem simples também. A C, ela pede os compostos iônicos. Os compostos iônicos são aqueles formados entre metais e não metais, tá? E que vai haver, um elemento vai doar e o outro vai receber elétrons. Tá? Então, as substâncias que se encaixam nessa categoria aí de composto iônico é o CaCl, tá? Formado pelo metal cálcio e o não metal cloro, e o NaCl, formado pelo sódio e pelo cloro, tá? Um metal e um cloro e um não metal, respectivamente. D. Quais são compostos moleculares? Os compostos moleculares, como a gente já viu, são aqueles que compartilham os seus elétrons da camada de valência ou da última camada. Então, aí a gente vai ter o gás hidrogênio, que é o H2, a água, que é o H2O, o CO2, tá? O O2 e o NH3, tá? Que são elementos que realizam o compartilhamento de elétrons, tá? Então, questão bem simples também. 9. A figura abaixo mostra em modelos o que existe dentro de um vidro com gás cloro. Então, você tem uma representação esquemática do gás cloro. E aí você tem moléculas de cloro que formam esse gás, tá? Que compõem esse gás. A questão A, ela pede quantos átomos de cloro aparecem no esquema e quantas moléculas. Uma coisa que vocês têm que lembrar sempre, vocês têm que saber identificar. Átomo e molécula são coisas diferentes, tá?
Então, o átomo, quando você tem o elemento químico neutro, tá? A molécula é quando você tem vários átomos unidos formando uma substância. Então, aqui, para você responder essa questão A, é só você contar a quantidade de átomos de cloro que estão representados por essas bolinhas verdes. Então, a gente tem aí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, né? 12 átomos de cloro. E aí, quantas moléculas? Moléculas são a união de 2 ou mais átomos formando uma substância química. Tá? Então, contando aí, a gente vai ter 6 pares de átomos de cloro formando 6 moléculas, tá? Questão bem simples também. A, B. Que tipo de ligação há entre os átomos de cloro? Então aí, gente, essa questão lembram que as ligações iônicas são formadas entre metais e não metais e as ligações covalentes são formadas entre não metais. Então, o cloro, se vocês observarem lá na tabela periódica, eles se encontram lá na família dos não metais, tá? Então, isso já responde à pergunta, tá? Aí está sendo formado ligações covalentes. Os átomos de cloro eles estão compartilhando seus elétrons da última camada, tá? E assim, atingindo a estabilidade. C. Represente a fórmula molecular e a fórmula estrutural do gás cloro, sabendo que cada átomo de cloro tem 7 elétrons na última camada. Então, aí a questão C a fórmula molecular, depois que você realiza as ligações químicas, você consegue descobrir quantos átomos de cada elemento são necessários. Quantos átomos formam esse composto, tá? Então, aí você tem o Cl2, tá? Você vai ter aí um átomo de 2 átomos de cloro, tá? Formando esse gás cloro e a fórmula estrutural, que é a fórmula de tracinho, é Cl-Cl, tá? Lembrando que cada tracinho desse aí indica um compartilhamento, uma ligação química, na qual os elétrons eles estão sendo compartilhados, tá? A fórmula molecular é aquela fórmula que indica os átomos envolvidos, os elementos envolvidos e a quantidade de cada elemento. 10. Sabendo que o flúor tem 7 elétrons na última camada e o cálcio tem 2, responda. Como é a fórmula do composto formado entre esses 2 elementos? Então, você tem aí, você tem o cálcio, que possui 2 elétrons na última camada, indicando que ele não é estável, e você tem o flúor com 7 elétrons na última camada, indicando que ele necessita de um elétron, tá? Então, realizando a ligação química aí, você vai chegar ao CaF2, tá? Então, você vai ter um átomo de cálcio realizando uma ligação com 2 átomos de flúor, tá? E assim adquirindo a estabilidade. B. Quantos elétrons existem na última camada dos 2 íons depois que formam o composto? Gente, as ligações químicas a gente já viu que elas existem para que os elementos químicos adquiram estabilidade. Então, depois que essa ligação ela é realizada, os átomos ambos adquirem estabilidade, ficando com 8 elétrons na última camada cada um. C. Qual é a valência de cada átomo? Então, a gente tem aí que a valência ela indica a quantidade de elétrons existentes na última camada de cada elemento químico envolvido, tá? Então, a gente tem que a valência do cálcio vai ser 2 e a do flúor vai ser 1, tá? D. Qual é a carga elétrica de cada íon? Então, o cálcio, se ele possui 2 elétrons na sua última camada, isso indica que ele deve perder, tá? Esses dois elétrons. E o íon fluoreto, que tem carga -1, indica que ele ganhou um elétron. Questão 11. A fórmula química da sacarose, que é o açúcar comum, é C12H22O11. Quantos átomos há nessa molécula? E quantos elementos químicos diferentes? É uma substância simples ou composta? Então, é uma
questão que pede várias informações ao mesmo tempo, tá? Então, para responder essa primeira questão, quantos átomos há na molécula, é só você contar a quantidade de elementos químicos envolvidos. E aí vai totalizar 45. É só você somar 12 com 22 e com 11. E aí, quantos elementos químicos diferentes existem? Então, a gente tem o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, 3 elementos. Tá? E aí, pergunta também se é uma substância simples ou composta. É uma substância composta, né? Porque ela é formada por 3 tipos de elementos químicos diferentes. Questão bem simples também. 12. Você já aprendeu que quando um organismo morre, substâncias que formam seu corpo são transformadas em outras substâncias, como o gás carbônico, a água e os sais minerais. A pergunta, como se chama essa transformação? Então, aí, gente, nada mais é que o processo de decomposição, tá? B. Explique por que podemos dizer que cada um de nós possui no corpo átomos que estiveram presentes no organismo de muitos seres vivos do passado. Então, aí, gente, através dos processos de decomposição, absorção e fotossíntese das plantas e pela passagem do alimento pela cadeia alimentar, o que acontece? Os átomos eles vão sendo reciclados, reaproveitados, vão formando novas moléculas no corpo dos seres vivos, tá? Então, é um processo contínuo. Questão simples também. 13. Que tipo de ligação química acontece entre dois átomos, cada um com o número atômico 17? Justifique sua resposta. Então, para descobrir isso, tem que primeiro fazer a distribuição eletrônica, tá? Realizou a distribuição eletrônica, você tem as camadas K, L e M com 12, 8 e 7 elétrons, respectivamente. E aí, como você tem 7 elétrons na última camada, isso indica que esse átomo ele precisa ganhar um elétron para adquirir a estabilidade, tá? E aí, de que forma ele vai adquirir esse elétron? Através de uma ligação covalente, tá? Através do compartilhamento de elétrons. 14. O carbono possui 4 elétrons na última camada e o hidrogênio 1 elétron. Sabendo que o metano é um composto molecular formado por átomos de hidrogênio de número atômico 1, unidos por ligação covalente a um átomo de carbono de número atômico 6, responda. Qual é a fórmula molecular do metano e quantas ligações covalentes há na molécula de metano? Então, a fórmula vai ser CH4, tá? Realizou a distribuição eletrônica, você descobre quantos átomos de cada elemento são necessários para que se adquira estabilidade química. E aí, se é CH4, vocês vão perceber que é necessário 4 ligações, tá? Então, um átomo de carbono unido a 4 átomos de hidrogênio. 15. A figura abaixo mostra a distribuição de elétrons dos átomos de lítio e sódio. Com essa distribuição, como essa distribuição explica o fato desses elementos terem propriedades químicas semelhantes. Então, observando aí essa figura, a gente percebe que o lítio e o sódio, ambos possuem um elétron na sua última camada, tá? Então, isso vai indicar que eles possuem propriedades químicas semelhantes. Se possuem propriedades químicas semelhantes, isso indica que eles pertencem a uma mesma família ou grupo. No caso aí, do lítio e do sódio, eles pertencem às família dos alcalinos, tá? Lá na família 1A. E aí você tem também o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. Questão simples também. O gráfico abaixo mostra a mudança de temperatura e as mudanças de estado físico de um material em função da quantidade de energia recebida na forma de calor. As pequenas esferas representam as moléculas desse material. Tá? Então, aí você tem um gráfico indicando 3 fases, tá? 5 fases, na verdade. Então, você tem aí fase 1, 2, 3, 4 e 5. E aí a gente percebe que conforme a temperatura aumenta, aqui na vertical, na horizontal indica que a energia envolvida nessa ligação ela vai aumentar. Então, a questão ela pede o seguinte, que as letras A e B indicam. Então, a gente tem aí que A e B ele vai indicar a temperatura de fusão e ebulição, respectivamente, tá, gente? Então, aí está só indicando os processos físicos pelos quais essa substância está passando. B, no trecho 2 e no trecho 4, a temperatura varia? Não, né, gente? Observando lá no trecho 2 e 4, a gente vê que a temperatura ela permaneceu na vertical, então não houve mudança.
aí no trecho 2 e 4, destacado em vermelho, como a linha está na vertical, isso indica que não houve variação de temperatura. Tá? C. Qual é o estado físico do material nas regiões 1, 3 e 5 do gráfico? Então, em 1, a gente tem aí que todas as moléculas estão bem unidas, tá? Aí a gente viu que é no estado sólido que as moléculas vão se encontrar bastante unidas. No ponto 3, a gente tem que elas já estão mais afastadas, né? E aí a gente já vai ter o estado líquido. E lá no ponto 5, a gente vê que as moléculas já estão bem separadas, bem distantes umas das outras, indicando que esse elemento está no estado gasoso. Tá? D. Que mudança de estado está ocorrendo no trecho 2 e no 4? Porque esses trechos estão representados de dois tipos de organização das moléculas, no trecho 2 e 4. Então, observando aí, gente, a gente está vendo que aí no 2, as moléculas que estavam bastante unidas, elas começam a se separar, mudando de estado, saindo do estado sólido para o líquido. Lá no trecho 4, a gente tem as moléculas um pouco mais afastadas, indicando que estão no estado líquido, e se afastando bem mais. E aí passando para o estado gasoso, tá? Então são questões bem simples também. E aí a questão 17, ela pede só para você indicar as afirmativas verdadeiras. A. Os gases nobres estabelecem facilmente ligações químicas com outros elementos. Essa é totalmente falsa. A gente viu que os gases nobres eles são os únicos elementos da tabela periódica que não necessitam realizar ligação química com nenhum outro elemento, porque eles já possuem uma estabilidade química. Então é falsa. B. Na ligação entre dois átomos de oxigênio, um dos átomos cede elétrons ao outro. Aí também é falsa, tá? Aí o que vai acontecer nesse tipo de ligação é o compartilhamento. C. A ligação formada entre dois átomos de hidrogênio é uma ligação iônica. Falsa também, né? Porque a gente viu que o gás hidrogênio possui apenas um elétron, então para adquirir a estabilidade semelhante à do hélio, ele precisa compartilhar. D. Em um pedaço de ferro encontramos átomos unidos por ligações metálicas. Verdadeiro. Na água, os átomos de hidrogênio formam ligações covalentes com o átomo de oxigênio. Verdadeiro também. F. Cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, é um composto iônico. Verdadeiro, né? A gente viu que forma o NaCl. O sódio cede e o cloro ganha elétrons. G. A ligação iônica ocorre geralmente entre dois não metais. Falso. A gente viu que na ligação iônica ela vai ocorrer entre metais e não metais, né? H. Na ligação iônica, o átomo que cede elétrons transforma-se em um cátion e o que ganha em um ânion, né? E na ligação covalente ocorre compartilhamento de elétrons. Verdadeiro. E J. Metais conduzem bem a eletricidade porque possuem muitos elétrons livres. Verdadeiro também. Então era isso, gente. Espero que eu tenha conseguido esclarecer as possíveis dúvidas de vocês com relação a esse conteúdo, tá? Se demais dúvidas, a gente tem o grupo disponível lá no WhatsApp.